Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17. O sinal da vitória. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouvirem isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. De João Batista é sinal da morte de Jesus. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: O que querem dizer os doutores da lei quando falam que Elias deve vir antes? Jesus respondeu: Elias vem para colocar tudo em ordem. Mas eu digo a vocês: Elias já veio, e eles não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e o Filho do Homem será maltratado por eles, do mesmo modo. Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista, a força da fé. Eles foram em direção à multidão. O homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o levei aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus ordenou, e o demônio saiu. E na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: É porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: Vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum pode expulsar esse tipo de demônio. A missão de Jesus é dar a vida. Quando os discípulos estavam reunidos na Galiléia, Jesus disse para eles: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no 3º dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Os filhos são livres. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga, sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: O que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou imposto, dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Isso quer dizer que os filhos não precisam pagar, mas, para não provocar escândalo, vá ao mar e jogue o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Pegue-o e pague por mim e por você. A missão de João Batista era anunciar os tempos messiânicos, realizando os que se esperavam com a vinda de Elias. A missão do Batista, porém, foi reconhecida pelas autoridades do povo, e a trágica morte dele mostra como se realizará a missão do próprio Jesus. Os discípulos que estão iniciando o trabalho de continuar a obra de Jesus falham nas primeiras tentativas. O motivo é a falta de fé, ou seja, não acreditam que o poder de Deus se expressa através da ação concreta deles. Considerar impossível a desalienação dos homens é não acreditar no poder de Deus, que age na pessoa de Jesus e em nós. Jesus mostra
Mais uma vez mais, qual é a verdadeira missão do Messias? Dar a própria vida e ressuscitar. Os discípulos, porém, ainda não compreendem o significado da morte que gera a vida. O problema é pagar o imposto do templo, o imposto imperial. O imposto implica domínio sobre os bens da pessoa. Esses bens, em primeiro lugar, são de Deus, e os homens são filhos de Deus, antes de ser súditos de qualquer poder. Portanto, eles não têm obrigação de pagar impostos. A razão para pagá-lo é livre e secundária: evitar escândalo. O confronto e a ruptura entre Jesus e as instituições se dão nesse nível mais profundo e decisivo, que supera a própria instituição do Estado e do templo.